Boa noite, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, não sei que hora que você vai assistir. Professor Vladinário do Método Mapas, uma mentoria voltada para sua plena saúde física, mental e espiritual, tá bom? Bom, hoje a nossa live vai falar de cinco importantes práticas para controle do estresse. 5 importantes práticas para controle do estresse. Antes de mais nada, para quem acabou de chegar, os primeiros recebem as boas-vindas. Então, Newton, Tia Fátima, Rodriguinho, sejam bem-vindos. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vamos em frente. Então, o assunto hoje é... Cada vez que eu venho aqui fazer uma live, eu falo que o assunto é interessantíssimo, porque eu me permito dar uma mergulhada um pouco mais profundo no conteúdo e vou entrando em lugares que eu nunca tinha imaginado. E aí aquela frase, só sei que nada sei, ela sempre é muito bem-vinda quando você começa a mergulhar um pouquinho mais profundamente nos assuntos relacionados à saúde do ser humano. Hoje, em especial, nós vamos fazer uma relação da saúde mental, né? O que é o estresse? Então, a gente entender o que é o estresse ajuda a gente visualizar possíveis meios da gente resolver o problema. Então vamos falar das 5 importantes dicas. Para quem estiver assistindo essa live e entender que ela é bacana, que ela vale a pena, que ela é contributiva, que ela pode realmente ajudar as pessoas, porque saúde mental hoje é algo realmente a ser discutido. Clica no aviãozinho aí, manda para a galera, só o Rodrigo está colocando para a gente aqui, não esquecer. Manda o aviãozinho para a galera, do lado direito, aqui embaixo no Instagram, aqui embaixo do lado direito, dá um cliquezinho, manda um avião para a galera. Professor Stefano, se você sair antes da live terminar, eu vou ficar muito magoada. Sejam bem-vindos, todos, boa noite. O assunto é muito importante. Afinal de contas, a gente está vivendo um período da humanidade na qual o assunto do estresse da mente realmente está comprometendo cada dia mais por meios diferentes, não é? A gente vê as pessoas sofrendo de estresse, algumas vão se isolando, outras vão sofrendo com aumento da ansiedade, outras vão aumentando o estado de angústia emocional, né? Irritação, mais nervoso, mais desconforto, mais irritabilidade, discute mais com as pessoas, dificuldade em relacionamentos, dificuldade em tolerar pontos de vistas diferentes, a pessoa fica com o pavio meio curto, não é? Essa instabilidade relacionada à parte cognitiva, as pessoas estão perdendo memória, as pessoas estão ficando afetadas com relação a tomadas de decisão, as pessoas ficam desconfortáveis na hora de raciocinar, de construir um raciocínio do começo ao fim, as pessoas estão perdendo muito foco justamente porque esse mecanismo mental que se chama estresse, e eu vou colocar ele dentro de um lugar que parece que todo mundo sabe o que é, realmente está deixando a gente em circunstâncias bem difíceis, tá bom? Como sempre eu faço, para eu não me perder na lógica da nossa live, eu tomei nota de vários pontos importantes para trazer aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado para todos que estão presentes, espero que vocês fiquem até o final. Eu tenho 5 dicas fundamentais para melhorar os seus níveis de estresse. Já adianto, tá bom? Fiz uma frase aqui muito bacana, que eu acho que ela é fundamental para a gente conversar. E a frase diz assim, ó: os conteúdos dessa live podem ser maravilhosos, podem ser incríveis o conteúdo da live, mas serve apenas para fins informativos e educacionais. Neste assunto em especial do estresse, existem profissionais qualificados para poder dar orientação específica sobre o assunto. Quando o nível do seu estresse atinge níveis que comprometem a sua saúde física, a sua saúde mental, e você entende que o impacto disso realmente está sendo muito pernicioso, muito prejudicial a você, fundamental que você procure de fato um aconselhamento, uma orientação, um cuidado específico com um profissional dessa área. Seja ele psicanalista, psiquiatra, psicólogo, dependendo do nível que você tiver, é importante que você procure uma orientação. Reitero que, independente da orientação profissional que você tenha, desses colegas da área da saúde que cuidam da mente humana, considere de que os demais hábitos e atitudes que você tem ao longo do dia vão impactar para que esse seu processo terapêutico possa ser mais rápido,
mais bem-sucedido, mais efetivo e por aí vai. Então, considere que a alimentação interfere, considere que a atividade física interfere, considere que qualidade do sono interfere, considere que bons pensamentos interferem, considere que bons relacionamentos e cuidado com a sua alegria de viver vai interferir em tudo isso, tá bom? Então, considere que essa live é para fins informativos e educacionais, não é uma live terapêutica, pelo amor de Deus. Mas vamos ao que interessa. Quando a gente fala de estresse, eu peguei algumas coisas na literatura e o que mais aparece aqui pra gente é que eles vão dizer que o estresse, quando mal gerenciado, quando mal administrado e ele causando o efeito dessas desordens mentais, podem ser elas emocionais ou cognitivas, esse estresse vai evoluir para um lugar muito ruim. O que é esse lugar ruim? É a consequência de você estar sofrendo, a gente fala cronicamente, o efeito psicofisiológico. Olha que palavra bonita. Psicofisiológico é funcionamento. Então, nossas funcionalidades orgânicas começam a estar impactadas à medida que há um desequilíbrio mental, seja ele psíquico ou cognitivo. Então, o estresse por longa data vai causar diversos problemas. A lista é enorme, tá bom? A lista é enorme. Então eu não vou ficar tecendo comentários sobre a lista de problemas que podem ser causados por causa do estresse. Lembra, o estresse, ele vai ter agora, pra gente aqui, duas características básicas. Básicas, tá bom? Quando eu falo básico, entende que básico é básico, porque dá para mergulhar profundamente no assunto. Básico. Um estresse agudo, um estresse imediato. Pô, agora eu tô aqui numa situação, de repente eu recebo uma notícia desconfortável. Então isso é um estresse agudo, eu vou sentir um desconforto. E eu vou ter alguns sinais e alguns sintomas que meu corpo vai manifestar. Caraca, isso está acontecendo, meu Deus, que situação complicada, nossa, preciso pensar numa solução, e aí vai. Então nessa hora, talvez meu coração acelere, nesta hora talvez eu sinta minha boca secar um pouco, talvez eu sinta um gosto, um amargor na boca, talvez as minhas pupilas se dilatam, talvez a minha respiração se acelere. Isso é tudo uma resposta normal a um determinado tipo de estresse, tá bom? Olha que interessante. Essas mesmas reações, esses mesmos sinais e sintomas acontecem quando a gente, por exemplo, vai fazer o exercício. O exercício físico, o movimento, no momento que você vai iniciar ele, o coração acelera, a pupila dilata, a gente começa a aumentar a temperatura do corpo, a boca por vezes seca, às vezes a gente sente um discreto amargor na boca. Todas essas manifestações são sintomas, são sinais, porque o seu corpo está se ajustando àquele devido estresse. Quando o estresse é do exercício, por exemplo, a consequência daquele estresse é trazer coisas boas. Quando o estresse, como eu disse anteriormente, de repente vem por uma notícia ruim, e aí você vai ter que saber administrar essa situação. Mas percebam que os sinais que o corpo dá são muito similares. O que são esses sinais do estresse? O corpo, essa parte psicofisiológica, o entendimento, quando feito pelo sistema nervoso, então tem a sua inteligência para decodificar aquela informação e tem seus aspectos de capacidade emocional para entender até onde aquilo te impacta. Então a relação afetiva que você tem com a informação, vou repetir, relação afetiva que você tem com a relação. Então quanto isso te impacta? Em qualquer uma das circunstâncias, o seu corpo reage liberando algumas substâncias para que você se prepare para aquela situação de desconforto, de estresse, de atenção. Então, libera-se um hormônio que se chama cortisol. Nossa, Vlad, já ouvi falar desse cara. Esse cara ele prejudica a nossa saúde, o cortisol. Negativo. O cortisol ele é um hormônio que Deus fez para nos manter vivo. A presença dele ela é necessária. A presença do cortisol organiza o nosso corpo em diversas funções. Agora, a presença do cortisol em excesso, aí se torna um problema. Entende então a diferença? Ter o cortisol presente para deixar o nosso estado de alerta e o corpo em prontidão para enfrentar situações do dia é necessário. Ele em excesso se torna um problema. Beleza? Vamos continuar. Um outro hormônio, por exemplo, que é liberado é a adrenalina.
A adrenalina tem uma função de deixar a gente em alerta. A adrenalina acelera o coração, a adrenalina faz a pupila dilatar para você enxergar melhor em situações, seja elas quais for. A adrenalina faz a gente ventilar um pouco mais, aumentar a ventilação. A gente vai respirar um pouco mais acelerado. Tudo para preparar a gente para uma tomada de decisão, seja ela qual for. E essa preparação fisiológica mantém a gente numa condição de ir para o combate, vou resolver essa parada, vou brigar. Ou, para uma situação, cara, prefiro não ir para o combate, vou fugir dele, vou recuar, vou fugir. E tem uma terceira situação que não é só de luta e fuga, que é sempre dita nas leituras falando de estresse, a sensação de luta ou fuga. Existe uma terceira circunstância que alguns cientistas estão discutindo, ela dizendo assim, cara, eu não quero lutar com a situação, também não quero fugir dela. Vou ficar aqui quietinho e vou ver o que vai acontecer. Eu vou gerenciar a situação. Porque lutar contra ela pode ser bobagem, você vai gastar uma energia à toa. Fugir dela é pior, é não querer ver o problema. De novo, eu estou usando esse termo com vocês. Não querer ver o problema já é um grande problema. Beleza? Não querer ver que existe problema, fugir dos problemas é o maior problema. Porque quando você se permite ver o problema, entende que aquilo te causa desconforto, mas então você busca meios para solucionar, assim será. Agora, quando eu não quero ver, a frase complementar é triste. Não quer dizer que o problema não existe. Não querer ver o problema não quer dizer que o problema não exista. Beleza? Tem uma conta para pagar. A conta está lá. Não querer ver a conta não quer dizer que a conta está paga. Ela está lá ainda, ela precisa ser paga. Isso serve para qualquer circunstância que nos desequilibra. Qualquer que seja o problema que pareça ser grande o bastante, nos desequilibre, seja ele emocional ou cognitivo. Então o estresse, neste sentido, coloca a gente nesses três ambientes. Luta, algumas pessoas vão para cima e briga e é um jeito dele resolver. Outras pessoas fogem e outras pessoas simplesmente administram, entende, conscientiza o estresse, encontra caminhos e simplesmente resolve. Lutar contra o estresse não significa que você é valente, significa que você vai usar talvez uma energia, talvez até um pouco desmedida. Vou lutar contra isso, isso te custe um pouco mais caro, tá bom? Fugir. De novo, na minha concepção, é achar que o problema está resolvido quando você deixa ele para trás. Isso não é verdade, o problema continua lá. E a terceira circunstância, que eu acho que parece ser a mais inteligente, é encontrar meios para gerenciar o estresse. Estes meios para gerenciar o estresse é que entra num lugar agora que a gente parte para as nossas discussões. Então, por exemplo, um jeito de a gente gerenciar estresse, é falar, eu vou iniciar pelo que, eu ia deixar para o final, mas eu vou colocar agora na largada. Um jeito de criar mecanismos para você gerenciar o estresse é o próprio movimento, o próprio exercício físico. E aí eu vou fazer uma leitura aqui, eu vou fazer assim, me permita um parênteses, né, uma licença poética, uma licença filosófica, não talvez uma licença científica, mas eu vou fazer um parênteses. Por muito tempo eu trabalho com pessoas praticando atividade física, por muitos anos, já vai para 26 anos fazendo isso. Dia 7 de janeiro aqui fez 26 anos que eu trabalho com a prática do exercício físico, orientando pessoas com relação à atividade física, 26 anos. E ao longo desse tempo eu percebi que as pessoas chegavam no ambiente de fazer exercício, na academia mais especificamente, algumas dizendo assim, nossa professor, hoje estou a fim de correr 1 hora na esteira. Eu falei, tá bom. Não acho tão adequado você correr 1 hora ou ficar tanto tempo fazendo o mesmo exercício, por vários motivos, mas se a sensação que você está tendo, vai lá. E aí às vezes eu pergunto, mas por que você quer ficar na esteira hoje tanto tempo? Só quero fazer esteira para desestressar. Por quê? Aí às vezes as pessoas relatavam o motivo do desconforto. Cara, eu estou estressado, eu tive um dia difícil, um monte de coisa para resolver, algumas preocupações. Cara, eu só quero andar, não quero fazer mais nada. Falei, pois é, vai lá e anda. Por vezes a mesma pessoa chegava numa outra circunstância e falava, professor,
Hoje eu tô a fim de pegar aquele saco de boxe lá na aula do professor, encher de porrada, e se vier alguém, eu vou trocar porrada hoje, eu tô com uma vontade de dar umas porradas. Falei, nossa, tá estressado? Hoje eu tive uma confusão, meu chefe, às vezes um relacionamento familiar, né, esposa, marido, cara, preciso dar umas porradas. Inclusive, se eu pudesse colocar uma foto dele no saco lá, aí eu ia bater mais forte ainda. Falei, nossa, interessante. A mesma pessoa que dias anteriores disse que para ele aliviar o estresse ele precisava ir para a esteira correr, naquele dia disse que ele precisava lá dar umas porradas no saco de boxes, e se tivesse a foto da pessoa que ele teve o conflito, né, teve ali a discussão, seria ainda mais interessante para ele descarregar todo o estresse. E por vezes a mesma pessoa vinha e falava, nossa professor, hoje eu estou numa onda, se tivesse aula de yoga agora, eu acho que eu ia fazer uma aula de yoga só para relaxar, só para meditar, só para dar uma acalmada. Eu ficava analisando, eu falava, cara, a mesma pessoa entende o estresse, coisas que o preocupam, de diferentes pontos de vista. Só que o primeiro tipo de estresse levou ele para ir para a esteira, ficar correndo na esteira, querer fazer caminhada, ficar lá por minutos ou até horas. Olha que interessante. Numa outra circunstância, ele entendeu que era mais adequado aliviar o estresse dele dando porrada no saco de boxe. E numa terceira circunstância, a mesma pessoa disse que para ele aliviar o estresse dele, ele precisava fazer uma aula de yoga. Então perceba que a interpretação que você dá para o seu estresse define a sensação que você vai ter, como foi dito anteriormente, a sensação de luta, de fuga, ou simplesmente de uma situação de introspecção e mergulho dentro de você mesmo para conscientizar o que está te estressando. A mesma pessoa pode interpretar o estresse ou diferentes tipos de estresse com diferentes sensações. Sensações essas que se remetem a sentimentos. Então, aonde está um grande salto da circunstância? Permita-se sentir o que aquele estresse significa para você. Esse é um primeiro ponto importante para você conscientizar, aumentar o seu autoconhecimento. Eu preciso me conhecer melhor para diferentes circunstâncias. E olha só, na mentoria que a gente faz com o pessoal, um dos mentorados disse assim, mas professor, não seria interessante então que as pessoas tivessem essa sensação com relação ao estresse? À medida que ela é uma pessoa controlada, uma pessoa de discernimento, uma pessoa de amplitude de consciência, ela administraria qualquer circunstância sem precisar manifestar isso no exercício. Eu fiz uma pausa reflexiva e disse, você está correto. A gente deveria ter muito mais essa autogestão do estresse. Nós deveríamos ter. Mas enquanto não a temos, você manifestar fisicamente o que aquele estresse significa para você, eu vou usar o termo comum, o termo coloquial e social, use atividade física, vou colocar assim, como uma válvula de escape. Por que eu vou colocar assim? Cuidado com a medida com que você vai usar essa válvula de escape para você não se tornar uma pessoa dentro de um outro quadro que é no excesso de exercícios, tá bom? Então entenda que o exercício é uma excelente válvula de escape para que você então extravase aquilo que você está sentindo de acordo com aquele estresse que surgiu para você naquele dia. O estresse pode ser uma conta para pagar, o estresse pode ser uma memória que veio de uma situação desconfortável, o estresse pode ser de um relacionamento que você está vivendo que te deixa desconfortável, o estresse pode ser um monte de coisa que te desequilibre temporariamente ou que venha te desequilibrando ao longo do tempo. Como eu disse, todo estresse que perdura se torna um grande problema. Tudo bem? Todo estresse que perdura, aquele estresse que se prolongue por datas, semanas, meses, até anos, aí se torna um problema maior. Fundamentalmente, você precisa de auxílio profissional. De novo, tudo que está sendo dito aqui, compreenda como informação e meios educacionais, mas não considere tudo isso como diagnóstico e forma de você seguir a vida, não. Em situações especiais, precisa de acompanhamento profissional. Bom, dito isto, olha que interessante.
O movimento, então, o exercício físico sendo uma válvula de escape, a primeira dica para a gente controlar o estresse, faça atividade física. Não tem jeito, de novo nós vamos cair no mesmo lugar. Pessoal, pratique atividade física de forma regular. Agora, o que cada atividade física significa para você? Qual é o significado que você dá? Porque por vezes eu estou dizendo que caminhar na esteira parece que você está fugindo do problema. Para outras pessoas, estar na esteira pode significar outra coisa. Estar na esteira significa que eu estou vencendo uma grande batalha. Então é uma luta, é o significado que aquilo tem. Então entenda que seu corpo vai manifestar sensações, seu corpo vai manifestar sintomas do estresse. Pô, às vezes dói a cabeça, às vezes eu sinto um pouco de pressão no peito, às vezes eu tô com uma sudorese à toa. Nossa, por que eu tô suando à toa? Então são sinais e sintomas que o corpo pode manifestar, mas esses sinais e sintomas vão levar a você ter sensações e sentimentos. É aí que você precisa realmente se conhecer um pouco mais. Um de vocês colocou, o Rodrigo colocou, gerenciar as emoções. Começa por entender as emoções, entender o que você está sentindo. Porque quando você não entende, essa sua emoção, que gera essas respostas de acelerar coração, boca secar, enfim, essas emoções pode ir para um lugar muito ruim do seu cérebro. Ruim entre aspas, tá bom? É um lugar do cérebro onde as emoções que são negativas coloca a gente lá e a gente começa a pôr muita energia naquele lugar. Essa energia que a gente coloca naquele lugar nos conecta com memórias que não são muito boas. Nos conecta com sensações e coisas que vão deixando a gente angustiado, magoado, com raiva, com medo, com ódio. Não é isso que a gente sente quando vem uma situação de estresse, seja ela qual for? Raiva, medo, ódio, rancor, mágoa. E essas emoções que são atribuídas a uma determinada área do cérebro, tira a gente de uma área mais inteligente do cérebro. Quando eu estou nessa área das preocupações, do medo, do rancor, do ódio, do desconforto, tira a gente de uma área mais racional do cérebro, uma área mais pensante do cérebro que está aqui na frente. A gente chama lobo pré-frontal, tem as suas subdivisões, mas o que interessa dizer é gerencie as emoções, permita-se sentir o que está acontecendo e a partir daí você, opa, não quero entrar nesse lugar não. Deixa eu começar a mudar o que eu estou pensando, porque se eu entrar nesse lugar de pensamentos ruins, eu fico com o cérebro bloqueado para as possibilidades de pensar em soluções. Essa área da frente do cérebro, ela é responsável em visualizar oportunidades para solucionar problemas. Quando eu estou mergulhado na área do medo, do rancor, do ódio, da raiva, eu saio dessa área que me permite resolver problemas, solucionar o problema. Então não aceite ficar no lugar do cérebro do medo, não fique ali. Esse lugar do cérebro ele é muito ruim. Agora vem a segunda dica. No momento que você se permite se conectar com conteúdos da internet, da televisão, de revistas, de livros, se conectar com conteúdos ruins, conteúdos que vão trazer emoções ruins, para onde que você vai no seu cérebro? Se você gasta a energia do seu dia assistindo programas de violência, de desordem, cuidado, porque você está indo para um lugar do cérebro que vai te alimentar o medo. Ai, o fulano roubou e matou. Você fala, nossa, aí você fica entretido com aquela notícia. Você fala, nossa, interessante. Aí você sai de casa com aquela sensação, caraca, será que alguém vai me roubar e me matar? Meu Deus, agora eu tô com medo. Aí você vai para um lugar do cérebro, desculpa usar o português, você fica meio burro naquele lugar do cérebro onde você só está com medo, com raiva, com rancor, com ódio. Já percebeu quais são suas atitudes quando você está com essas emoções à flor da pele? Se você realmente tem uma resposta inteligente quando você está com muita raiva, você fala o que vem. E muitas das vezes você fala bobagem. Então quando você assiste programas que te colocam num lugar de medo, de raiva, de ódio, de mágoa, de desconforto, rapaz, esse programa vai te colocar num lugar muito ruim do seu cérebro.
Não faça isso. Então, cuidado com notícias ruins. Cuidado com literatura ruim, com coisas que te mexem com sentimentos, com emoções ruins. Não faça isso. Você está gastando uma energia lascada para colocar o seu cérebro num lugar muito ruim. Tudo bem? Então, segunda dica. Evita noticiários ruins. Sai desse lugar. Notícias ruins é para te deixar desconfortável. Para com isso. Toma cuidado, porque você vai para um lugar do seu cérebro que não faz muito sentido para você, tá bom? Primeira dica, faça atividade física, faça movimentos, tá bom? Fundamental. E nesse fazer movimentos, entenda o significado desse movimento, entenda o sentido dele, entenda o valor desse movimento que você vai estar realizando. Tá bom? Que ele conecte com as suas sensações emocionais para que você alivie o seu estresse. Se esse movimento não faz sentido para você, esse movimento vai te angustiar ainda mais. Você fica com raiva do exercício que te passaram. Então ele tem que fazer sentido para você, os exercícios que você fizer. Tudo bem? Segundo, evite notícias ruins. Se não diz respeito a você, não tem nada a ver com você. Você não vai resolver absolutamente nada sobre essa situação. Por que você quer se conectar com esse tipo de notícia? O que você ganha com isso? Mais preocupação? Não faz sentido. Terceira dica. Por muito tempo, existe uma palavra que é comum para as pessoas que estão irritadas, as pessoas que estão raivosas, as pessoas que estão hostis, as pessoas que estão altamente estressadas, que algumas pessoas dizem assim, nossa, você está enfesado. A palavra enfesado, ela na sua etimologia, no seu surgimento, ela tem a ver com estar com raiva e ser hostil. Estar com raiva e ser hostil. Enfesado. Porém, por vezes, essa mesma palavra foi atribuída ao sinal de enfesado, é aquela constipação. O cara não consegue ir no banheiro fazer o número 2, está travado. E faça uma associação. Como é que você se sente quando está há dias sem ir no banheiro? Realmente você não fica desconfortável? Você não fica mais irritado? Então, como é que eu alivio, seja o sentimento ou seja a situação gastrointestinal, para falar uma palavra sofisticada aqui, seja mental ou seja gastrointestinal, eu preciso ter alimentação que tenha um volume maior de alimentos fibrosos, que tenha mais fibras na alimentação, porque aí meu intestino vai conseguir trabalhar melhor para eliminar essas fezes. Então, ter mais alimentos fibrosos na sua alimentação, por exemplo, os vegetais, é fundamental para diminuir os seus níveis de estresse. Mesmo porque os vegetais, ele entra dentro de uma classe de alimentos, acho que são pré-bióticos, se eu não estou falando bobagem. Pré-bióticos, se eu estiver falando bobagem, algum nutricionista de plantão depois me corrige. Esses pré-bióticos auxiliam a função do intestino, como eu já disse em lives anteriores. O intestino tem que funcionar bem. Quando o intestino não funcionar bem, ele produz substâncias inflamatórias e neurotóxicas. De novo, eu estou tocando nesse assunto. Inflamação e neurotoxicidade. Intestino ruim altera as nossas condições mentais. Então, eu preciso ter mais vegetais na minha alimentação. Ai, mas eu não como. Você quer que eu diga o que para você? Eu não tenho o que dizer para você. Uma vez eu estava fazendo, vou fazer um parênteses aqui, vou perder a audiência, mas eu vou fazer. Estava entregando meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso na faculdade. Aí eu disse para o professor, nossa, professor, eu tenho dificuldade de tempo, meu tempo está muito complicado para eu fazer o TCC. Ele estava anotando uma coisa assim, parou, olhou para mim e disse, o problema é seu, você que não vai se formar. Eu já estou formado. E voltou a fazer a anotação dele. Qual é o recado que ele me disse? Meu amigo, se você tem dificuldade para realizar e resolver os seus problemas, não vai ser eu que vou resolver. Então não veja grosseria no que o Vlad está falando. Mas,
Se você realmente tem muita dificuldade para ingesta de vegetais, que é a nossa terceira dica de hoje, ingesta de vegetais, são pré-bióticos, vai melhorar a função intestinal, diminui o quadro enfesado, diminui o quadro de toxicidade, diminui o quadro inflamatório. Não me pergunte o que fazer. Converse com um profissional. Fala com o nutricionista. Meu amigo, eu não consigo. Ele vai te dar algumas sugestões. Então, consulte um profissional. É fundamental ter orientação profissional para os cuidados alimentares. A cada dia que passa, eu vejo quão importante é que a gente saiba fazer uma alimentação correta. Quão importante é ter uma dieta consciente. Não é uma dieta restritiva ou alimentação restritiva. É uma alimentação consciente. Por vezes, você pode ir na casa de um amigo e de repente... Hoje eu estava na casa de um amigo e ele fez um sorvete de... Aliás, a dona Iridê está aqui dando audiência pra gente. É o esposo dela, o João, que é um aluno, um grande amigo, fez um sorvete de nozes com uma bolachinha ao redor. Rapaz, é sorvete, a gente sabe que não é tão saudável. Tem um monte de coisa ali que talvez não seja tão saudável. Mas naquele momento, aquele pedacinho consciente de que não ia me fazer mal. Porque todo o resto do meu dia e da minha semana eu tenho todos os devidos cuidados alimentares. Então naquele momento, naquela ocasião, na casa de um amigo, meu filho estava lá brincando com a neta deles. Era uma situação contemplativa, quase que um evento. A gente realmente pode contemplar e prestigiar. E, particularmente, estava uma delícia, sorvete de nozes. Meu Deus. Obrigado, João. Obrigado, dona Iridê. Estava maravilhoso. Agora vamos continuar. Primeira dica, movimento consciente. Movimento consciente. Permita-se sentir e entender o valor daquele movimento que você está fazendo. Segunda dica, evite noticiários ruins, que não diz respeito a você, notícias que vão te deixar triste, magoar. Não coloca seu cérebro nesse lugar, não faz sentido. Terceira dica, alimentação saudável, privilegiando os vegetais. Alimentação saudável, consciente, privilegiando os vegetais. Tudo bem? É óbvio que não se restringe a isso. Muito mais coisa para a gente desenrolar. Terceira dica. Quando a gente fala de aliviar estresse, o ambiente que a gente vive, principalmente o ambiente familiar, o nosso lar, lar não é casa. Casa é onde você se reúne debaixo de um determinado local, né? Paredes, teto, isso é casa, é estrutura. Lar é o que você faz da energia desse ambiente, isso é lar. Então o seu lar, que corresponde toda essa harmonia arquitetônica, também depende da harmonia das pessoas que ali estão. Então um jeito, ó, o João chegou aí, obrigado João, seja bem-vindo. Um jeito de você diminuir o estresse do ambiente é que você todos os dias, preferencialmente, tenha um momento que você possa sorrir e dar um abraço no seu familiar. Então, tem uma regra aí que eu já falei em outras lives, mas eu vou colocar nessa porque essa é pontual para aliviar ou diminuir os níveis de estresse. Um abraço por 20 segundos provoca a liberação de algumas substâncias que a gente chama de substâncias socioafetivas. Uma delas, tá? Tem outras tantas, mas eu vou falar dessa, que é a ocitocina. Essa substância socioafetiva, ela também é liberada no período da gestação e principalmente na amamentação, ocitocina. Ela também é liberada na prática da atividade física, mas ela é muito mais potencializada quando tem um ato de afeto verdadeiro. Então, um abraço sincero, honesto com alguém que você ama de verdade por 20 segundos, libera essa substância. Agora, olha que interessante o que as pesquisas dizem. Se você tiver essa atitude de afeto verdadeiro por uma pessoa, seja ela qual for, e eu estiver assistindo essa sua atitude de afeto, eu também libero ocitocina. Olha que doido isso, como o nosso cérebro tem esse manifesto de compaixão, de envolvimento e afeto. Se eu estou manifestando uma atitude de afeto verdadeiro para uma outra pessoa, uma caridade, uma coisa sem querer nada em troca, aquela coisa de doação, de compaixão, de entrega, de carinho, de acolhimento, quem estiver assistindo a cena
também libera essa substância. E a ocitocina, além de melhorar as nossas condições neurais, ela é cardioprotetora. Ela é uma substância que diminui nossos níveis eu vou colocar assim, substâncias tóxicas no corpo. Olha que interessante, olha que barato, né? Que de graça, um abraço de 20 segundos. É óbvio que 20 segundos é a média, se você quiser ficar mais tempo, fica à vontade. Menos eu não sugiro, porque eu experimento isso e eu sei que 20 segundos é muito gostoso. E, preferencialmente, que sejam 4 ou mais abraços por dia. Olha que maluco isso, que delícia. Então, quarta dica, abrace 4 a 5 ou mais pessoas por dia por 20 segundos. Tem um poder incrível para nos acalmar, para a gente deixar a gente mais tranquilo, acalma o outro, transmite confiança, tem um monte de atributos num abraço afetuoso de verdade, tem um monte de coisa aí por trás. Não vamos ficar discutindo, senão a live vai ficar até amanhã. Quinta e última dica de hoje. Quinta e última dica. Então, primeira, movimento com sentido. Segunda dica, controle onde os seus pensamentos estão indo. Controle a sua mente. Não vá em lugares que você vai ficar estressado, por exemplo, notícias ruins. Terceiro, alimente-se mais de vegetais para que você não fique enfesado. Enfesado, tudo bem? Mais vegetais. Quarta dica, abrace mais. Obrigado, Rodrigo. Abrace mais. Mais vezes ao dia e por mais tempo cada abraço. E se puder falar alguma coisa no ouvido da pessoa que você está abraçando que diz respeito ao afeto verdadeiro, vixe, é uma explosão de coisa boa, tá bom? Quinta dica. Vocês perceberam que eu estou seguindo os pilares do mapas, né? Movimento, alimento, pensamento, alegria. Agora nós vamos falar do sono. Quinta dica diz respeito ao sono. Sono, a gente não vai discutir quanto ele é importante, mas hoje nós vamos falar especificamente do lugar que você dorme, que se chama quarto. Quão importante é você cuidar daquele ambiente que se chama quarto. Então, de novo, assim como eu dei o exemplo da casa, não é a mesma coisa que falar lar. Casa é estrutura. Lar é a energia que se cria naquele lugar, é a harmonia que se cria naquele lugar. Quarto é a estrutura. Agora eu gosto de dizer que o quarto é o nosso ambiente de oratório, é nosso ambiente de meditação, é nosso ambiente de reza, é nosso ambiente de concentração. Aí dá o nome que você quiser de acordo com suas crenças aí espiritualistas e ou religiosas. Então esse ambiente, o quarto, ele tem que ter alguns cuidados para que você possa qualificar o seu sono. Quais são os cuidados do quarto? Primeiro, luz para dormir é 0 luz. Os momentos que precedem você ir dormir, enquanto você estiver no quarto, tem que ser uma luz de baixa intensidade, de preferência amarela. Isso tudo é ambiente, tá bom? Ambientação. A temperatura do quarto, de preferência, um pouco fria. Olha que doido, não tem que ser quente, não, um pouco fria. Porque quando você dorme com uma coberta ou com um edredomzinho, isso tem um poder de acolhimento maior. Então o ambiente do quarto um pouco mais friozinho sugere você ter um acolhimento do cobertor, do edredom ou do seu cobertor de orelha, que é o seu companheiro ou companheira. Então olha que interessante, a temperatura do quarto vai ajustar a qualidade do seu sono. Junto disso, imagina que a cor da parede que você escolheu para o seu quarto possa fazer mais sentido para te acalmar minutos antes de você dormir. Ah, eu escolhi vermelho, professor. Eu não sei se vermelho acalma. Não sei. Ah, eu escolhi amarelo, professor. Cara, eu não sei se amarelo acalma. Então, talvez exista no estudo das cores uma cor que acalme mais. Alguns vão dizer que é o verde clarinho, outros vão dizer que é o azul clarinho. Eu não sei. Estuda aí com você, faz uma busca, qual é a cor que acalma, a cor que eu possa sugerir para uma parede do quarto, se é que você vai pintar. Entenda que se o quarto tiver algum elemento a mais, quais são esses elementos no quarto? Ah, eu coloquei aqui, eu vou dar um exemplo, tá bom? Você me permita de novo aí o parênteses, essa relação
não poética aqui, tá bom? Eu escolhi colocar uma lembrança, vou colocar com respeito, tá bom? O meu pai, o seu Valdir, faleceu há 3 anos atrás. Então imagina que no meu quarto eu coloque alguma coisa que me lembre o meu pai. Uma pessoa que faleceu e de repente aquilo mexe com as minhas emoções na hora que eu vou dormir. Talvez não seja o melhor ambiente para você, talvez. Isso para mim, o meu significado de ter alguma coisa do meu pai no meu quarto, meu pai faleceu há 3 anos, para eu colocar alguma coisa, para mim não significa algo muito legal, eu não gostaria. Então cuidado com os elementos que você coloque no seu quarto, porque se toda vez que você for dormir, você passa por aquele elemento que tem uma lembrança, que mexe com uma emoção com você e te deixa relativamente desconfortável, talvez você não tenha que ter esse elemento no seu quarto. É só isso, só troca o elemento de lugar, coloque ele num outro lugar, porque para dormir eu não posso ter nada que mexa demais com emoção ou com sentimento que me deixe agitado ou que me deixe reflexível, que me deixe triste ou que me deixe angustiado. Dormir com essa emoção não vai te fazer bem, tá bom? Para a gente encerrar, então, quinta dica, o ambiente do seu quarto tem que estar bem, com uma luz adequada, que é a luz amarela de baixa intensidade até a hora que você apaga essa luz, e a escuridão profunda preferencialmente. Cuidado com a temperatura do quarto, nem muito quente nem muito frio, preferencialmente uma temperatura mais fria. Cuidado com as cores das paredes do seu quarto, cuidado com os elementos que você coloca no seu quarto, tá bom? E é óbvio, né? Se o quarto é o ambiente do repouso, cara, bagunça no quarto não combina. Roupa jogada, porta de guarda-roupa aberto, cama bagunçada, cara, não combina. Quarto é o ambiente do repouso, tu vai passar ali 1/3 da sua vida no quarto. Esse lugar, eu vou dizer assim, é sagrado. Tem que ser o melhor lugar da sua casa, o seu quarto. Tu vai passar ali 7, 8 horas todos os dias da sua vida. Te garanto, só talvez no seu ambiente de trabalho você passe tanto tempo como no quarto dormindo. Talvez no ambiente de trabalho. Fora isso, cara, eu te garanto, tu não vai ficar todo esse tempo em nenhum outro ambiente da sua casa. O seu quarto tem que ser algo excepcional, tá bom? Pra gente finalizar a live, eu queria fazer um comentário aqui. Esses dias, essa semana, o Rodrigo que está aqui, eu vi ele fazendo uns movimentos de uma atividade física que ele adora, que é uma atividade física que ele tem a paixão dele nessa atividade, que é a capoeira. Capoeira é uma modalidade, para os capoeiristas de plantão, eu vou pedir uma licença aqui se eu falar bobagem, tá bom? A capoeira é uma atividade que talvez esteja dentro do grupo das artes marciais, beleza? Considerando que a capoeira é uma arte marcial, olhando lá para o primeiro pilar do movimento que eu disse, que o exercício pode ter o significado da luta, da fuga ou da proteção. Luta, artes marciais, significa luta. Por isso que hoje está aumentando o número de pessoas procurando arte marcial. Não, Vlad, não faz sentido, não é por causa disso não. Pessoal, a partir do momento que você se permite sentir o que está te angustiando, o que te deixa estressado, você manifestar isso fisicamente encontra um relativo equilíbrio momentâneo. Você não está resolvendo a sua angústia ou o seu problema, mas te dá um tempo, te dá um fôlego. Porque se você manifesta fisicamente, te dá fôlego, te dá condições. E fazer exercício movimenta outras coisas que eu não vou entrar na discussão aqui. Tá bom? Movimenta um monte de coisa que é muito boa para o seu sistema, para te encorajar a enfrentar os problemas. Mas volta a atenção aqui, o exercício, o movimento manifesta, faz uma manifestação do que você está sentindo naquele momento. Então, se eu tô com uma sensação de que eu quero lutar, vai procurar uma arte marcial, e é por isso que está aumentando o número de pessoas praticando arte marcial. Tudo bem, normal, o que ele está sentindo, ele está querendo manifestar, está em equilíbrio, momentaneamente está tudo certo. Isso não quer dizer que você não vai pagar a sua conta, que você não vai resolver o problema de relacionamento, não quer dizer nada, só quer dizer que você está ganhando um fôlego. Segundo jeito de entender, lembra da fuga, a pessoa vai correr, lá. Lembra da proteção, a pessoa vai procurar fazer yoga, pilates, sei lá o quê. Tudo bem? Então isso é um jeito de ver atividade física. O Rodrigo que está aqui, ele faz capoeira. E aí, como eu disse na minha licença poética, na minha ignorância, eu fui um dia fazer essa interpretação holística das atividades com essa visão psicanalítica, tá bom? Essa visão
Desculpa talvez a falsa modéstia ou a arrogância que eu vou manifestar agora. Não está escrito em lugar nenhum, foi uma conclusão que eu tirei de 26 anos trabalhando com gente, escutando as pessoas falando sobre isso. Aí, eu falando com o Rodrigo sobre a capoeira, a minha interpretação da capoeira. É uma arte marcial? Pode ser. Tem música, então trabalha ritmo. A gente pulsa energia vital, coração, regularidade ventilatória, toda a organização atômica do nosso corpo, ele pulsa, ele tem um ritmo. Então a capoeira é uma arte marcial, a capoeira tem a música, então ela tem ritmo. A capoeira é realizada numa situação em roda, então tem um significado social, de comunidade, quando você realiza uma atividade em roda. Quando você realiza algo num círculo, é diferente quando você está organizado que nem a escola convencional, tradicional, organiza a gente um atrás do outro, um sistema ridículo, cretino, de desconstrução do ser humano. Que se a escola fosse tão boa, nós não teríamos uma sociedade tão doente como nós estamos vivendo. Talvez a escola tivesse que estar muito mais em círculo, como sugere a capoeira, do que do jeito que ela está formalizada, um atrás do outro, seguindo ordem, enfim. Então a capoeira tem manifestações da luta, a capoeira tem manifestações da dança, a capoeira tem um tambor batendo e colocando todo mundo na mesma cadência e ritmo. A capoeira tem a roda. A capoeira, na minha cabeça, pela interpretação que eu fiz, tem todo um contexto psicanalítico, psicomotor. Capoeira tem atividades de solo, capoeira tem atividades em pé, capoeira tem atividades em deslocamento de velocidade. Capoeira manifesta praticamente todas as capacidades físicas: força, potência, agilidade, velocidade, deslocamento, capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade. Tem toda uma plasticidade de movimentos. Convido quem ainda não tentou, tente fazer a capoeira com essa visão mais holística dessa modalidade, tá bom? É óbvio que se a gente ficar aqui conversando, a gente pode se debruçar em diversas modalidades esportivas e eu tentar trazer uma interpretação com esse cenário psíquico da coisa. Mas a capoeira, na minha cabeça, por tudo que eu vivenciei e pude enxergar, é uma das modalidades com maior preenchimento nessas características do poder psíquico que o movimento pode criar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um forte abraço. Nos vemos na próxima semana com uma live especial. Professor Rogério, professor mestre Rogério Eduardo Frade, profissional de educação física e nutricionista, mestre pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Um assunto interessantíssimo que a gente vai estar discutindo, a visão dele nesse cenário como um todo do ser humano, na prática do exercício, na alimentação saudável, nos cuidados de fato com a mente. Ele tem uma visão holística da coisa, ele é um cara especializado em fitoterápicos, especializado em florais. O Rogério é um cara incrível. Não percam a live da semana que vem. Mais uma vez hoje. Grande beijo, forte abraço. Espero que vocês tenham gostado das 5 dicas. Movimento com sentido. Movimento com sentido. Evite pensamentos ruins. Evite programas ruins. Alimentação saudável. Aumente os vegetais da sua dieta para que você não fique enfesado. Alegria. Abrace mais. Abrace com mais tempo. E durma num ambiente sagrado, onde você faz as suas orações ao acordar, onde você faz suas orações ao ir dormir. O seu quarto não é só um quarto, é um ambiente sagrado. Reserve esse ambiente da casa onde você fica de 7 a 8 horas. Tem que ter pleno equilíbrio esse seu ambiente. Cuide-se para que você possa ser mais feliz e de fato diminuir seu estresse. De novo, tudo que eu estou dizendo aqui é informativo e educacional. Caso você esteja sofrendo com problemas mais graves, procure um profissional. Tchau, valeu, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.